Em primeiro lugar, essa pesquisa ela já está chegando na 5ª rodada. Desde 2005, ela é realizada ano sim, ano não. Então, a cada 2 anos, a gente faz uma rodada da pesquisa. E, desde então, a gente pôde realizar um conjunto de dados, né, consolidar um conjunto de dados que constituísse uma série histórica que nos permitisse avaliar a aplicação da Lei Maria da Penha na sociedade, a receptividade que a lei teve pela população e também identificar alguns condicionantes que podem estar interferindo na aplicabilidade da lei. Então, acho que alguns dados que a gente vai trazer aqui com base na pesquisa podem, inclusive, complementar com os dados jurídicos que a doutora Márcia deve trazer sobre estatísticas oficiais de como tem sido a aplicação da lei. Quando a gente analisa a opinião pública, a gente analisa o comportamento das pessoas, como é que as pessoas estão se comportando. Então, nesse caso específico, como é que elas estão se comportando em relação à lei. A gente vai ver que tem alguns comportamentos que influenciam diretamente no impacto da lei sobre a ocorrência ou não da violência contra as mulheres. Passados mais já de 7 anos, desde a sanção da Lei Maria da Penha, um dado que a gente constatou foi que 99% das pessoas, 99% das mulheres brasileiras já ouviram falar da lei. Esse é um dado importante porque o conhecimento da lei é que leva, ou que dá a segurança à mulher de que ela pode denunciar. Sem a lei, sem que exista essa clareza desse tipo penal, né, a lei ela traz para o ordenamento jurídico com a clareza de que esse tipo de ação é criminosa. Então, com essa clareza que as mulheres podem agir, com essa clareza que as mulheres podem contatar as autoridades para que as autoridades tomem atitudes, né? Então, quando a gente constata que 99% das mulheres brasileiras já têm conhecimento da existência da Lei Maria da Penha, a gente constata a ramificação que a legislação teve sobre a população brasileira e o possível, e por decorrência disso, a capacidade de a lei trazer maior sentimento de segurança para as mulheres. Então, um outro dado que a gente constatou foi que 66% das mulheres brasileiras se sentem mais seguras, mais protegidas pelo fato de a Lei Maria da Penha existir. Então, houve algum tempo atrás uma discussão fundamentada numa pesquisa do IPEA sobre a eficácia da Lei Maria da Penha. Baseava-se esse estudo fundamentalmente nas taxas de homicídio, que, segundo constataram, não teriam variado antes e depois da Lei Maria da Penha. Mas aqui eu defendo que a gente deve observar a eficácia da lei por diversos outros aspectos, não só pela variação da taxa de homicídio. E ao longo da exposição a gente vai ver alguns dados que nos mostram outras facetas de eficácia que a gente pode atribuir à aplicação da lei. Uma dessas é claramente o sentimento de proteção. Como eu falei, 66% das mulheres se sentem mais protegidas por causa da existência da lei. Então, esse é um fator primeiro de eficácia que a gente pode trazer. Apesar desse avanço, né, da ramificação, da penetração que o conhecimento da lei teve na sociedade brasileira, e apesar desse sentimento de proteção das mulheres ter crescido, a gente constatou, o Data Senado constatou, que mais de 13 milhões de mulheres no Brasil já sofreram algum tipo de agressão. Isso significa que 19% da população brasileira, da população feminina com 16 anos ou mais, já sofreram algum tipo de agressão. Destas, 31% ainda convivem com o agressor. E pior, das que convivem com o agressor, 14% ainda sofrem rotineiramente algum tipo de violência. Então, esses dados juntos nos mostram que, a partir desses dados, foi possível calcular que 700 mil mulheres brasileiras ainda sofrem agressão e convivem com seu agressor. Então, é um dado preocupante que talvez as estatísticas oficiais não consigam atingir justamente por causa do subregistro policial, né? Então, quando a gente faz uma pesquisa de opinião sobre esse tema, a gente tem a vantagem de obter a informação das mulheres, obter a informação das vítimas, de forma que elas não se sintam constrangidas, porque elas sabem que se elas fizerem a denúncia,
e aí a denúncia passaria a constar dos registros oficiais, teriam consequências como a possível prisão do seu companheiro, consequências outras que ela não gostaria de ter naquele momento. Então, quando a pesquisa de opinião, ela não traz essas amarras, ela não tem essas consequências posteriores, o que torna a mulher mais à vontade para falar sobre a sua experiência com relação à violência doméstica. E daí a gente imagina que esses dados, a partir da opinião, da pesquisa de opinião, com esses dados, a gente se aproxime mais do número real de mulheres que já sofreram agressão no país. Um dado importante é que a violência ela atinge todos os segmentos da sociedade. Ela não está restrita, pode deixar no anterior mesmo isso. Ela não está restrita a segmentos de baixa renda ou de baixa escolaridade, nem de alta renda. Ela atinge a todos. No entanto, é possível constatar que algumas faixas, alguns segmentos da sociedade têm uma maior vulnerabilidade a sofrer a violência doméstica. Em específico, são as mulheres que possuem renda de até 2 salários mínimos, têm menor nível de escolaridade e têm idade entre 40 e 49 anos. Eu repito, esses 3 grupos são os grupos que têm maior vulnerabilidade a sofrer a violência doméstica, mas isso não implica que seja exclusividade deles. O que a pesquisa constata é que a violência doméstica ela perpassa todos os segmentos da sociedade, todos os segmentos, todos os grupos de mulheres. O tipo de violência mais frequente sofrido pelas mulheres é a física, segundo um relato de 62% das vítimas. Desde 2009, em todas as rodadas da pesquisa, tem sido esse o tipo mais citado de violência contra a mulher. Em seguida, temos a violência moral e psicológica, que em 2013 foram relatadas por 39% e 38% das vítimas, respectivamente.